Então eu separei alguns slides, né, para a gente discutir um pouco dessa parte de diversidade usando dados genômicos, tá bom? Como eu falei, a gente já tinha comentado em várias aulas, né, quando a gente falou de migração, falamos de dados genômicos aplicados à migração, depois de seleção, depois em deriva genética, né, nos processos de isolamento. Então a gente já leu o artigo, então a gente acabou discutindo bastante isso aqui. Então são alguns slides para mostrar principalmente os resultados que aparecem nos artigos científicos e deixando bem claro algumas coisas que acabam deixando uma dúvida grande em quem vê isso aqui pela primeira vez, tá? Então, não é bem uma definição isso aqui, né, mas essa diversidade genômica, esse termo já é usual, né? Para vocês terem ideia, isso aqui é um evento em 2018, né, que é caracterizando, manejando e explorando a diversidade genômica, tá? Aparece aqui o termo em animais, né? Então seria a gente estudar essa diversidade genômica, seria a gente estudar a diversidade via dados de sequenciamento genômico, ou seja, usando todas as sequências. O problema disso é que o sequenciamento ainda é uma técnica cara, né? A gente não tem nem genoma referência para muitas espécies, principalmente para as espécies silvestres, né? Então seria a gente usando o sequenciamento, não tendo condição de ter o sequenciamento, que seria o ideal, né? Ou usando marcadores densamente distribuídos no genoma, que a gente pode obter através dos chips de SNPs, né? A gente tem os chips aí na faixa de 50 mil, 60 mil, 70 mil, que costumam ser chamados de chips de média densidade, e temos os chips de 700 mil, às vezes mais de 1 milhão, que são chamados os chips de alta densidade, tá? Esse material aqui está bem legal, depois vocês podem dar uma olhadinha na internet. É um curso, né, que trata só dessa parte de diversidade genômica. Aqui eu botei vários resultados, né? Aqui o objetivo não é discutir cada um deles, é só mostrar o que aparece nos artigos científicos, né? Com base nesses marcadores, todos esses aqui no caso, marcadores, dados obtidos a partir de marcadores de SNPs, né? Então aqui temos as análises de componentes principais, muito utilizadas para a gente enxergar essa estruturação, né? Então muitas vezes o foco, às vezes no artigo, não é nem trabalhar a estrutura genética populacional, né? Às vezes, por exemplo, é trabalhar com corridas de homozigose. Só que faz primeiramente uma PCA para ver se se for uma única espécie, se está estruturada entre rebanhos, entre municípios, né, ou entre raças, e isso aqui vai subsidiar, vai meio que nortear para como que eu vou tocar o meu trabalho, seja de assinatura de seleção, de assinatura de seleção, corrida de homozigose, alguma coisa assim. Esses gráficos de admixture também aqui, que mostram as ancestralidades em comum entre as diferentes raças ou espécies, né? Aqui no caso é de galinhas. Os gráficos de tamanhos efetivos, né? Inclusive os tamanhos efetivos ancestrais, né? Aparecem muito nessas análises, tá? Os gráficos de desequilíbrio de ligação, né? Seja obtidos através do D' ou da taxa do R2, né? Aparecem bastante. As tabelas, né, de corridas de homozigose, de diferentes coeficientes de endogamia, né? Tem outros, mas esses aqui são bem comuns nos artigos. Então o objetivo desses slides aqui é a gente dar uma discutida na interpretação desses resultados. Então o primeiro mecanismo importante, né, quando a gente falou lá de mais de um gene e o equilíbrio, mais de um loss e o equilíbrio, né, eu ressaltei bastante com vocês a importância do desequilíbrio de ligação, tá? Então, o desequilíbrio de ligação nada mais é do que como esses haplótipos aparecem aqui ao longo das gerações, se eles estão sendo produzidos de forma equilibrada ou não. A gente pode calcular, obviamente, é o que a Ana vai fazer,
calcular as distâncias entre os marcadores, né? Mas pensando em associação, a gente poderia ter o marcador e um QTL, que é uma região de losses, né? Um ou mais genes que pode estar associado à característica. Se isso aqui estiver totalmente ligado, eu só vou produzir na minha progênie os haplótipos Mzão, Qzão e Mzão, Qzinho, sem recombinantes, né? Então seria aqui, ó, sem os recombinantes. Mas se não tiver tão ligado, eu posso ter aqui alguma frequência de recombinação. E vem aqui, né? Quebra e junta aqui. Agora eu tenho o Mzão, Qzinho, que é um dos recombinantes, tá? Se tiver recombinação também, ó, eu posso ter o Mzinho, Qzão, que é outro recombinante. Dependendo desse C aqui, que é a taxa de recombinação, né? A taxa de recombinação vai ser maior quanto maior a distância física mesmo entre o M e o Q, né? Mais recombinantes eu vou ter. Então, se eu tiver uma taxa de recombinação tem a maneira de chamar a taxa de recombinação de R, né? Vamos botar aqui C igual a 0,5, né? Quer dizer que para os recombinantes eu tenho 50% dos haplótipos são recombinantes. Então eu tenho 0,25 para esse haplótipo, 0,25 para esse, e sobrou mais 50% dos parentais, 0,25 e 0,25, né? Então na hora que eu usar aquela formulazinha do desequilíbrio que nós vimos lá, né? Mzão, Qzão vezes Mzinho, Qzinho, que são os parentais, menos Mzão, Qzinho vezes Mzinho, Qzão, vai dar 0,25 vezes 0,25, menos 0,25 sobre 0,25, vai dar um desequilíbrio igual a zero, né? Quer dizer que está em equilíbrio de ligação, tá? Isso porque eles estão a uma distância grande que permite uma alta frequência de recombinação. Os recombinantes aparecem na mesma frequência dos parentais, como se tivessem cromossomos diferentes, embora eles estejam aqui no mesmo cromossomo, no mesmo grupo de ligação. Agora, quando essa taxa de recombinação vai diminuindo, né, 0,10, né, olha aqui eu só tenho 0,05 para cada um desses aqui, e tenho 0,45 nos parentais. Olha que o desequilíbrio já vai aumentar, tá? Então, o desequilíbrio de ligação, para os estudos de associação, ele é muito, muito importante. Para os estudos de diversidade genética também ele é muito, muito importante. Então, recombinação, ela faz o quê? Quebra o LD. Quanto mais gerações e as células passando por meiose, né, a gente vai ter mais quebra desse desequilíbrio. E o que causa LD, né, seriam os nossos fatores evolutivos, migração, mutação, seleção e principalmente o tamanho efetivo que reflete aqui na deriva genética, né? Então é isso que a gente vai ver agora, de agora em diante, essa relação do desequilíbrio de ligação com o tamanho efetivo, com a diversidade, tá? Então olha bem, o R2 é uma das formas de medir o desequilíbrio de ligação, é a forma mais usada que aparece nos artigos científicos aí, né? Depois, eu tenho um vídeo aula mostrando como se calcula LD, então na próxima disciplina a gente vai discutir isso. E aqui a gente forma janelas, né? A janela de 25 a 50 kilobases, né? Depois de 50 a 100, depois de 100 a 500, e aqui uma janelona, né? Então é como se fosse uma janelinha pequena aqui, e cá embaixo ela vai aumentando. Vejo que aqui o número de marcadores obviamente vai aumentando, não é proporcionalmente, mas ele vai aumentando. E olha aqui, ó, nas janelas pequenas, porque esse R2 aqui, esse desequilíbrio de ligação é um R2 médio, olha aqui, ó, médias do R2. Então, vai calcular o desequilíbrio de ligação par a par de todos os SNPs que estão nessa janela aqui, desses 12.520, calcular a média deu 0,29. Então, janelas menores, LD maior. Janelas maiores, LD menor, tá? Essa tabelinha é bem comum aí nos artigos e elas são subsídios para a gente fazer outros gráficos e outras inferências. Então, a relação entre o LD e o NE, eles são inversamente proporcional.
Se eu tenho um NE grande, uma população que tem um NE grande, tá? Ela vai ter um LD pequeno, tá? E quando eu tenho um NE pequeno, eu vou ter um LD grande. A gente consegue perceber isso, né, nessa tabelinha, nesse gráfico de NE-DQ, o decaimento do NE. Por exemplo, os ratinhos de laboratório, né, eles são altamente endogâmicos, foram selecionados, né, para aquelas características, justamente para ser um modelo experimental, para avaliar o efeito de uma droga, de alguma coisa assim. Então, eles têm um NE muito, muito pequeno. Pouquíssima diversidade entre eles. Então vejam aqui, mesmo aumentando no tamanho de janela pequenininho, o LD é maior, a gente já viu isso, né? E quando vai aumentando o tamanho da janela aqui, ó, ele cai, mas ele cai muito pouquinho, tá? Ele é persistente, mesmo em janelas grandes, né? Dado aqueles blocões de regiões fixadas. E se a gente pegar aqui os humanos, por exemplo, que tem um NE grande, tá? Nossa população é bastante diversa, que é o vermelhinho, né? Então ele já começa com um LD mais baixo, né? Então, ó, NE grande, LD pequeno em humanos. Aqui no ratinho, NE pequeno, LD grande, tá? Então esse gráfico de LDDQ é importante e mostra que tem pouca diversidade aqui nos ratinhos e muita diversidade em nós, Homo sapiens, né? Aqui eu procurei colocar a formulazinha para calcular esse NE ancestral, né? Ele é inversamente proporcional ao desequilíbrio de ligação, ao R2, e eu procurei deixar bem claro aqui que é muito comum se confundir isso. Até quem está bem acostumado, tem hora que para pensar um pouquinho e se perde, tá? Então, gerações anteriores. Ó, 5 gerações anteriores, 10, 15, 20. E aqui o tamanho efetivo da população, tá vendo? Então, a gente espera isso mesmo, né? Em 20 gerações atrás, numa determinada espécie, né? Isso aqui é na raça Gir de bovinos. Ele tinha um NE grande, tá? Há 20 gerações atrás. E esse NE foi caindo, né? Seleção, redução do tamanho da população, mesmo o tamanho real de população, deriva genética, né? Então, a gente usa os gráficos de LD para construir os gráficos de NE com base nessa fórmula aqui, ó, tá? Então, ó, janelas grandes, né? Marca NE grande aqui, ó, NE ancestral grande, e janelas pequenas marca esse NE recente aqui, tá? A gente sabe que janelas pequenas estimam o que? LD grande. Janelas grandes estimam LD. Aqui, pessoal, eu botei o LD entre parênteses, não quer dizer que janela grande é LD grande, não. Eu acho que não ficou bom esse gráfico aqui. Ó, só vocês olharem aqui atrás, ó. Janela pequena, LD maior, tá? Então lembre que janelas grandes vai dar o que? Um LD menor, aqui, ó. E consequentemente um NE maior, tá bom? E cá embaixo o contrário, tá? Que eu já mostrei. Sim, então esses gráficos são muito comuns, tanto o gráfico do LD decay, né, ao longo das gerações, ó, geração atual, 100 gerações, não, desculpa, aqui é a distância, né, aumentando a distância, diminui o LD, isso aqui em termos de tabela, em termos de gráfico, aquela tabela anterior. E daqui eu consigo fazer de tamanho efetivo, né, mostrando que há 1000 gerações atrás os NEs eram maiores e ele veio caindo aqui, né? Tem gente que faz esse gráfico ao contrário, assim, tá? Então, o LD e o NE, né? Eles ajudam a gente bastante para estimar a diversidade da população, né? Por quê? Porque populações que têm NE pequeno, né? São populações que têm baixa diversidade, que provavelmente tem uns níveis de endogamia maiores, né? E tudo isso a gente consegue estimar com essas estratégias.
Esse eu já mostrei. Aqui só fazendo a inferência com relação à endogamia e diversidade, que eu já tinha falado, né? E também com relação à densidade dos chips, né? Então, em ratinho, né, eles são muito endogâmicos. Então, eles têm pequeno NE, eles têm baixa diversidade. Só que se eu for fazer um estudo de associação, eu posso usar uns chips menos densos. Isso não deixa de ser uma vantagem, né? Isso tem sido bastante utilizado nas nossas raças comerciais de bovinos, de frango, né? Porque são muito homogêneos, bastam poucos marcadores para se fazer um estudo de associação. No caso de humanos, o negócio complica mais, né? Nós temos a vantagem de sermos menos endogâmicos, termos maiores tamanhos efetivos, sermos mais diversos, só que em um estudo de associação a gente vai precisar de chips extremamente densos, né, para fazer esse estudo. E muitas vezes fazer correções para essa estrutura genética populacional, né? Porque um estudo feito com populações europeias, asiáticas, muitas vezes não serve para a população brasileira por sermos muito diversos. Aqui só para ressaltar, né, a raça holandesa, onde a gente tem mais de 9 milhões de animais espalhados pelo mundo, né, compõe principalmente 90% dos animais para a produção de leite, tem um NE apenas de menor que 100, né? Sim, essa parte de admixture, dos gráficos de mistura, né, são muito bons para a gente estudar essa parte de cruzamentos, de inferir como essas raças foram intercruzadas no processo nosso aqui no Brasil de colonização, quando foram trazidos, qual a composição das nossas raças atuais, né? No caso de espécies silvestres, né, a gente tem muito isso aqui, ó. Você tinha lá uma barreira geográfica, né, os animais estavam isolados, e essa barreira desapareceu, sei lá, uma barragem, alguma coisa assim, foi quebrada ou fez um mecanismo de contato das espécies, né? E aí os animais se misturaram. E isso aconteceu quando? E aí temos as populações atuais e a gente começa a estudar isso. No caso das nossas espécies de interesse zootécnico e agronômico, né, são processos que a gente chama influenciados pelos homens. Então, fomos nós, né, que trouxemos os primeiros animais aqui para a América do Sul no período da colonização, foram os colonizadores. Depois tivemos mais migrações de animais de outras regiões, fomos nós que intercruzamos eles, né? Então, são processos antropogênicos, tá? E isso se reflete aqui, né, nesses gráficos, né? Esse estudo aqui é um estudo que eu já mostrei para vocês, ó, são raças localmente adaptadas do Brasil, que vieram no período da colonização. A gente pode ter diferentes Ks, né? Quer dizer que a gente tem um K igual a 3, a gente tem aqui 5 raças, só que eu vou inferir esses 5 grupos genéticos, 5 raças, em relação a 3 ancestrais comuns. E alguns deles compartilham 1/3 de cada um desses ancestrais, né? Como aqui, por exemplo, o pantaneiro. Aí o caracu já é mais puro, só com esse tom de azul, né? E a gente pode definir um K ótimo nessas análises, tá? Mas pode também analisar mais de um K, né? Naquele entorno do ótimo ali, tá? A gente pode enxergar aqui os altos graus de misturas, como mostra aqui nos nossos zebuinhos do Brasil, nesse gráfico, né? A gente pode enxergar as raças compostas, como por exemplo o Indo-Brasil, que é uma raça composta. Então são gráficos bem interessantes aqui, e a gente acaba tendo que entender o histórico demográfico dessas populações para poder bem discutir isso aqui, tá? Prof. Oi, pode falar. Você, como você faz para definir o K? Você se baseia no que para definir o K? Tem uma análise específica, Patrick, que a gente utiliza, que a gente consegue definir esse número de K. Tá? É um gráfico e quando ele muda de direção, né? Eu acho que depois eu posso pegar um aqui para mostrar para você, acho que eu não coloquei, mas ele é mais ou menos assim na descendência aqui, ó. Aí imagine que aqui é o K igual a 4. Então, quando ele tem essa mudança aqui, ele vai melhor inferir
né, esses grupos genéticos aqui em relação a esse número específico aqui de ancestrais, né, que compuseram essas populações atuais. Eu vou pegar um exemplo, depois eu te mostro, tá? Outra análise muito comum é essa análise de componentes principais. Às vezes essa aqui costuma ser a primeira a aparecer, né? A PCA a gente usa muito e há muito tempo para dados fenotípicos, né? Tem mais ou menos a mesma ideia aqui usando marcadores moleculares. Agora os marcadores vão ser utilizados como variáveis, né? E a partir dessa estruturação aqui, né, isso ajuda a gente já a enxergar algum tipo de subdivisão, de presença ou ausência de fluxo gênico, só que exige que a gente faça outras análises complementares para melhor entender os mecanismos de estrutura genética populacional. Tá? Esse aqui é um gráfico 2D, né? Esse aqui é um gráfico 3D, eu acho que a Ana vai até mostrar esses scripts hoje. E para finalizar aqui, né, a gente já discutiu isso aqui na parte que a gente falou de endogamia e parentesco, né? Esse aqui seria o parentesco tradicional, né? Então você tem um ascendente comum aqui, né? Lembra que fecha o ciclo para a gente usar o parentesco convencional, ó. Então esse aqui é o ascendente comum dessa vaquinha aqui, esse touro. E quando a gente calcula o coeficiente de endogamia dessa vaquinha aqui, ó, a gente está calculando a possibilidade dela ser A1A1 ou dela ser A2A2, dela ser autozigótica. O que é isso? Dela herdar um alelo, dela possuir um alelo em dose dupla herdado de um ancestral comum. A gente aprendeu a fazer esse cálculo lá, a gente sabe que esse touro e essa vaca são meios irmãos, então o parentesco dele, né, o R, é 1/4. E a gente sabe que se eles tiverem um descendente, o F vai ser a metade do coeficiente parentesco, vai ser 1/8, que na verdade é esse 0,125 aqui. Isso aqui é o que a gente chama de IBD, idêntico por descendência. Só que as técnicas modernas agora para avaliar parentesco e endogamia, né, é a tal da corrida de homozigose, tá? Agora não vai ser baseado em probabilidades, vai ser baseado em uma questão física, deles compartilharem segmentos genômicos que estão em dose dupla. Então imagine que eu tenho esse CGG aqui, né? E aí foram formando os haplótipos, isso aqui representa a recombinação, tá vendo? E aí, ao longo das gerações, esse haplótipozinho foi sendo passado aqui, ó, passou aqui, e chegou nesse animal, ela tem isso aqui em dose dupla. Então, esse tamanho desse segmento em relação a esse segmento como um todo aqui, seria o nível de endogamia desse indivíduo, tá? Então, o que ele mostra aqui, ó, que seria mais ou menos um terço, né? Não, 1/4, né? 3 bases em 12, 1/4. Então, esse F genômico seria dividir 3 por 12, né? Que daria esse 0,25 aqui. Aqui ilustrando de novo as tais corridas de homozigose, né? Então, perceba que esse azul mais escuro aqui, ó, veio desse haplótipo desse ancestral comum, mas se encontrou, né? Então está em dose dupla. Tem uma partezinha aqui do preto também, veio desse aqui, ó, e se encontrou. Então eu vou somar esse mais esse aqui e dividir pelo tamanho do genoma, eu vou achar o F endogâmico, né? O coeficiente de endogamia, desculpe, com base nas corridas de homozigose. Existem outros, N outros. Então, se a gente pega esse comprimento da corrida dividido pelo comprimento do cromossomo, do genoma autossômico, né, eu vou ter essas corridas de homozigose, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Né, a Ana vai falar disso, né? Então, imagina esse indivíduozinho aqui, né? Então, está mostrando aqui que ele tem uma corrida de homozigose grande, esse azulzinho em dose dupla aqui. Porque isso aqui veio de um touro que está a poucas gerações desse animal.
Se tem poucas gerações, tem pouco tempo para ter recombinação para quebrar isso aqui. Lembra desse aqui que vai quebrando, quebrando, quebrando e chega aqui, né? Então, essas corridas de homozigose de tamanho grande, elas marcam endogamia recente, né? Esse outro aqui, ó, vem dessa ancestral que está bem mais distante, que percorreu todo esse caminho. Então, imagina a quantidade de meioses e possibilidades de recombinação chegou numa corrida de homozigose um pouquinho menor. Então, essa corrida pequenininha, né, ela marca endogamia ancestral, tá? Acho que era basicamente isso.